Olá, tudo bom? Eu sou a Larissa Lins e esse é o Ame em Voz Alta, um espaço onde mulheres compartilham seus testemunhos, as suas histórias, para que você possa ser abençoada também. E hoje eu tô com a Dani, a Daniele Moraes. E Dani, conta um pouco pra gente, há quanto tempo você tá aqui na Pibane? Eu tô aqui na Pibane, na verdade eu me converti aqui na Pibane, Caramba, que eu tinha legal! 18 anos quando eu me converti, e faz 20 anos que eu tô aqui, Então já tem um tempo que você congrega aqui na bastante Pibane. tempo. Dani, eu sei que você tem um testemunho lindo e que um pouco desse testemunho também tá ligado ao AME, mas eu queria começar te fazendo uma pergunta. Em Uhum. que momento da sua vida você entendeu que precisava confiar no Senhor, sem olhar para as circunstâncias e para tudo que estava acontecendo à sua volta? Então, apesar de eu, né, estar na Pibane há 20 anos, né, 20 anos que eu me converti Sim. e vivo, né, sigo com Deus há 20 anos, e a gente nunca tá preparado para as coisas que acontecem na Sim. vida, né, e em 2019, 2020, aconteceu algo que foi bem difícil para mim, que foi quando eu descobri que meu pai estava com câncer. Caramba. E foi no ano de pandemia. Hum. Foi um ano muito difícil, né? Porque até para a gente conseguir os cuidados que deveria, Uhum. estava difícil, da gente Tava estar tudo mais difícil. tudo muito difícil na época. E ali foi um momento em que eu me vi um pouco perdida, um momento em que eu literalmente fiquei sem chão. E foi um momento em que as circunstâncias tomaram conta, assim, de mim, e eu me vi por um tempo perdida, sabe? Sim. E foi ali que eu precisei buscar em Deus, né? Eu sabia que Deus já estava ali, Aham. né, esperando para que eu o buscasse. E eu, naquele momento, eu entendi que se não fosse Deus na minha vida, eu não ia conseguir. Sim. Foi um momento difícil ao ponto de você olhar para as circunstâncias e se você só olhasse para as circunstâncias, como seu pai doente numa pandemia, algo tão novo, que já foi assustador para tanta Para todo gente. mundo. Exato. Você ainda estava passando por um momento ainda mais difícil. Se você só olhasse para as circunstâncias, você não teria conseguido, Eu não né? teria conseguido, eu teria sucumbido. Exato. Exatamente. E teve um momento que você virou a chave e falou assim: cara, só se eu tiver Deus. Teve. Teve um momento, principalmente quando foi a primeira internação do meu pai. Graças a Deus, meu pai conseguiu todo o amparo de ter um hospital para poder conseguir estar ajudando no tratamento. Foi bem difícil até a gente conseguir entrar, né? Sim. Mas depois que a gente conseguiu, eu agradeci muito a Deus por isso, pela oportunidade. Mas ali, na primeira vez que eu precisei ficar com meu pai, internado, vendo a situação de outras pessoas Caramba. e, assim, é uma situação inexplicável, só quem passa mesmo Sim. entende que é difícil, né, e você ainda lidar com as outras coisas do dia a dia, trabalho, às vezes eu saía, vinha trabalhar, do Caramba. trabalho eu voltava para ficar com meu pai A no sua rotina hospital. mudou Minha totalmente. minha rotina mudou totalmente. Eu tenho uma irmã, ela não conseguia estar Sim. por conta de trabalho, e eu tenho uma mãe que, estava com problemas de saúde também, e na hora no meu momento eu quis poupar minha mãe. Sim. Então eu falei: "Não, eu vou fazer tudo que eu puder fazer". E aí eu comecei a fazer tudo com as minhas próprias mãos, com a Nossa. minha força, e eu fui vendo que não estava dando mais, não estava dando mais. Eu falei: "Opa, tem alguma coisa errada. Sim. Tá fal Não vai ser pelo seu esforço. Não vai ser, porque ele vai acabar". E aí chegou o momento que eu vi que eu não tinha mais força. Ali eu falei: "Tem alguma coisa errada. Eu tô procurando no lugar errado, eu A tô sua dando força tá vindo do lugar errado. tá vindo do lugar errado". Eu estava dando tudo de mim, me esgotando, e eu falei: "Tá faltando alguma coisa". E às vezes acaba sendo frustrante, né, Dani? Porque você sentia, tipo, eu tô dando tudo de mim e ainda não tá dando Ainda não certo. estava. Era. E aí foi quando você entendeu que não dava pra olhar só para as Não circunstâncias. dava. Eu precisava olhar para Deus. E eu imagino que nesse momento você tenha ficado ali muito mais próxima do Senhor. Não que você não tivesse antes, mas num lugar que você precisou acessar pra se fortalecer mesmo. Sim, eu estava vivendo até em um momento, assim, um pouco mais distante, até mesmo por conta da pandemia, a gente acabou Aham. distanciando de algumas pessoas, da congregação também, né. Enfim, foi um momento Sim. de muito diferente para todo mundo, né, um momento um pouco assustador para algumas pessoas. Sim. Foi um momento difícil. Então houve um afastamento ali também,
Ali eu comecei a enfrentar outras dificuldades. Eu também tinha acabado de sair de casa. Sair de casa, que eu falo assim, me Sim. mudar, né? Caramba. Tinha me Muitas mudado há pouco tempo. mudanças. Foi muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas quando eu entendi que era só Deus, Sim. você tá gastando energia, De um jeito. fazendo tudo, mas não tá indo pro lugar buscando na fonte certa. Quando eu entendi, falei, não, Senhor, me perdoa, eu tô me matando aqui, mas não tô entregando tudo pro Senhor. Quando eu entendi que eu tinha que entregar tudo pro Senhor, aí as coisas começaram a O que ficar mais... parecia que não dava pra ser leve, passou a ser um pouco mais leve. Passou a ser mais fácil, Um pouco mais entre fácil, aspas, né? né? Assim, Continua sendo difícil, Continua mas sendo parece que o difícil, mas sem fardo... peso. Exato. Eu comecei a enxergar de maneira diferente. Eu comecei a enxergar a oportunidade que eu tinha de poder estar do lado dele, Caramba. de poder estar nos seus últimos dias, né? Infelizmente, hoje ele não está aqui com a gente, Sim. mas eu comecei a enxergar a graça que Deus estava me dando e a oportunidade que Deus estava me dando de poder estar do lado dele todo aquele tempo. Que lindo. Então, a gente pode dizer que quando a gente entrega ao Senhor, a gente começa a olhar com outros olhos, né? Isso, Então, é verdade. Então, a gente Muda a olha... maneira de enxergar. A gente olha pra situação com outros olhos. Isso, às vezes, acaba tornando tudo um pouco mais fácil, né? Ou menos difícil. Menos difícil. Eu acho que seria o ideal. E você falou sobre esse momento onde você se aproximou do Senhor e buscou forças nele. Mas já teve algum momento, Dani, em que você precisou lidar com o silêncio? Com o silêncio, com, de repente, um período ali onde você não ouvia tanto o Senhor, ou que você tava tipo, Senhor, eu tô aqui. Já houve esse momento, sim, na minha vida. Tudo na mesma época, inclusive. Foi um processo do Senhor? Foi um processo. Eu acredito que era preciso que eu passasse mesmo. E houve um momento em que eu me vi assim, perdida e no chão mesmo. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu não tô conseguindo mais. Não consigo mais, não tô dando conta. Como que eu posso fazer tudo isso? Eu não estava dando conta, eu me sentia que não tinha mais condições de eu dar conta. E eu falei para o Senhor, eu não consigo mais. E aí o Senhor disse para mim, nesse dia eu lembro muito nitidamente, o Senhor falou assim para mim, você nem comigo está falando e eu tô aqui cuidando de você. Caramba. E o Senhor falou exatamente assim para mim, eu lembro que eu estava deitada no chão do meu quarto. E na mesma hora eu levantei, perdoa, Senhor. Me perdoa. E aí eu peguei um caderno, comecei a escrever tudo que o Senhor estava falando comigo naquele momento. Eu comecei a chorar, orar a Deus, e o que o Senhor falava, eu começava a escrever. E, inclusive, foi justamente né, na mesma época, no mesmo ano, em que eu não tinha me programado para ir ao AME. Sim. E nesse mesmo período, eu vinha ao culto e aí não tinha me planejado, faltavam duas semanas para o AME acontecer. E eu senti um desejo muito grande no meu coração de ir ao AME. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não me programei, não me planejei, agora, né? faltam 2 semanas. Como assim veio essa vontade no meu coração? Impossível. E aí eu lembro que o pastor, ele falou, né, de púlpito, ele falou que o que a gente precisava era mostrar para Deus a nossa intenção. E naquele dia eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu não sei por que eu senti esse desejo muito forte no meu coração. Estava acontecendo tudo isso na minha vida, né? Sim. E eu falei, Senhor, eu não sei porque eu senti esse desejo muito forte no seu coração, eu não estava preparada, faltam 2 semanas, mas eu quero ir. Você demonstrou ali o seu interesse pro Senhor. Eu falei para ele, falei, Senhor, Ele falou, Senhor, é aqui. quero ir. Entendendo que eu precisava. Eu sentia que eu precisasse brotou daquilo. no seu coração. Sim, num momento no culto. E aí, quando eu saí naquele dia do culto, eu recebi 2 ligações de 2 amigas próximas minhas. Meu Elas Deus. falaram sim. Elas nem estavam no culto nesse dia. E elas falaram Te pra ligaram? mim. Me ligaram. Amiga, você tá com desejo de ir ao AME? Se você tiver, a gente pode... A gente dá uma ajudinha aqui, a gente dá um jeitinho. Eu falei a gente assim, se junta aqui pra que isso funcione. falei, quero. Era a resposta que eu precisava. Ali eu mesmo entendi dia? que o Senhor queria realmente fazer algo na minha vida através daquele acampamento. E muita coisa mudou depois daquele Muita ano? coisa mudou. Aquele ano foi o ano de 2023. Foi o ano que marcou a minha vida. Meu Deus. Eu costumo falar assim, que não foram 3 dias de AME, né?
O AME é depois, é o pós também. Eu Sim. vivi uma transformação muito grande naquele lugar vivo. E todas as vezes que eu saio de lá, eu saio transformada. Então você diria que todos os AMEs foram divisores de águas na sua vida? Sim, eu fui um primeiro AME, Uhum. primeiro, Lá naquela primeira edição, camisa cor de abóbora, cor de abóbora. e não, fiquei um tempinho sem ir. Aí depois eu até intercalei, fui em alguns, mas o que me marcou Foi o de mesmo foi o 2023. de 2023. Depois daquele ali eu falei, Senhor, eu quero poder estar em todos. Se eu puder estar em todos, eu quero estar em todos, porque para mim o homem é uma construção. Eu aprendi a me construir depois daquele ano de 2023, Você tomou a decisão de não sair de lá do mesmo jeito. de não sair de lá do mesmo Eu jeito. acho isso importante também, o que você falou, de não ser somente aqueles 3 dias, que são extraordinários, mas viver aquilo depois. São 3 dias que a gente mergulha, mas depois a gente não sai da água. Exato, a gente precisa continuar. E se você pudesse compartilhar com a gente e com quem está nos assistindo, que já passou pelo que você passou, o que você diria? E eu também queria te perguntar o que mudou em você depois desse ano. Assim, pontos que você falou, Larissa, isso aqui era de outro jeito e agora tá assim. Sim, alguns pontos chaves na minha vida mudaram. Um eu já citei aqui, que foi a maneira de enxergar as circunstâncias. Eu aprendi, né, com Jesus que a maneira com que a gente enxerga o problema ou uma circunstância determina como que eu vou agir diante dela. Nossa, verdade. E lá no AME eu fui muito ministrada a respeito disso. O Senhor tratou muito o meu emocional naquele lugar. Eu lembro que nesse ano de 2023, uma pastora estava ministrando a respeito de maturidade espiritual. E ela falou que você não consegue alcançar a maturidade espiritual se você esquecer da emocional. A emocional não pode ficar para trás. Sim. E ali aconteceu um despertar na minha vida e eu comecei a entender que eu precisava pedir a Deus para cuidar de outras áreas da minha vida também. Sim. E a partir dali eu comecei a entregar literalmente o meu emocional nas mãos do Senhor. E eu comecei a ver a transformação. Então, assim, a maneira como eu enxergava as coisas foi algo que modificou. Sim. E depois disso, outros processos de transformação foram acontecendo. Eu me vi amadurecendo muito em certas situações em que eu precisava me colocar, em que eu precisava me posicionar. Então, eu acho que eu posso resumir esses últimos anos em amadurecimento. Eu amadureci bastante. Depois que Através você de tudo que eu decidiu. aprendi naquele lugar, depois que eu resolvi realmente ouvir a voz do Senhor, que naquele dia no culto eu ouvi a voz do Senhor. Ele me queria naquele lugar para falar comigo. Sim. Eu ouvi a voz dele, acreditei, fui aberta mesmo para receber aquilo que o Senhor tinha para falar na minha vida. E ali começou um processo de transformação. Dani, E eu colho até hoje. os Eu frutos ainda dessa estou decisão. vivendo essa transformação até hoje. Dani, que lindo, que legal. Obrigada por você compartilhar com a gente o seu testemunho. Obrigada por você se colocar aqui exposta para contar a sua história, um momento que foi tão difícil para você. Porque eu imagino que tem muitas mulheres que de repente estejam passando por situações que as circunstâncias apontam quase que um fim terrível. Mas obrigada por você ter compartilhado que quando você decidiu ouvir a voz do Senhor, olhar, permitir que o Senhor direcionasse seus olhos para olhar com olhos de mais tranquilidade para a situação, você foi transformada, assim. Sim. E que bom que você colhe frutos até hoje da sua decisão. Então, obrigada, Dani, por você ter falado com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada de verdade. E você que nos assistiu, que você ouça aquilo que o Senhor está te direcionando, como a Dani fez. E que você possa, de fato, permitir que o Espírito Santo te guie, para que você tome as decisões certas, para que você olhe para as circunstâncias da maneira correta, para que você colha frutos por longos anos, como a Dani está fazendo. Esse foi o Homem em Voz Alta, mais um testemunho lindo para que você seja abençoada.